quando o bebê está numa posição inadequada ali para parir. Como que resolve isso? Se for assim, sem ser na questão, claro, de fazer cesárea. Por exemplo, a criança está de ponta cabeça. Vamos lá. Quer dizer, de ponta cabeça é a posição certa. Ela está de pé, na verdade, né? Vamos falar das posições do bebê dentro do útero. Pélvico é um bebê que está com o pezinho para baixo ou o bumbum para baixo. Pélvico, acho que é esse o termo. Transverso é um bebê que está de assim na barriga. Tá. Geralmente são bebês prematuros, tá? Então são transversos. E bebês cefálicos são bebês que estão virados de cabeça para baixo. Que posição certa? A posição cefálica é a melhor. Ela não é necessariamente certa. Ah, é? Tá? Não tem... Pode nascer de outra forma? A gente vai chegar nessa parte, mas pode. Interessante. Então, o bebê que está de cabeça para baixo é mais fácil de nascer. Por que a gente fala que é mais fácil? O tamanho da estrutura da cabeça é o tamanho certinho para passar na pelve, o empurrão, a contração, tudo isso ajuda, tá? O neném, ele não desce assim, né? Ele gira e sai. Então, estar de cabeça para baixo ajuda. Bebês transversos, geralmente são bebês recém-nascidos, bebês prematuros, tá? Menorzinhos, que conseguem ficar transversos, só nascem de cesárea. Bebês pélvicos, né? Que é uma coisa que pega muito aqui. O que acontece? Um bebê pélvico pode nascer de parto normal? Pode. É possível, tá? Porém, primeiro parto normal. Geralmente é um parto mais demorado, a pelve demora um pouco mais para dilatar. Então é um parto mais demorado. O encaixe desse neném pode acabar ali atrapalhando um pouco. E como a gente tem muito mais parto cefálico do que parto pélvico, os médicos estão mais acostumados a intervir num parto de um bebê cefálico. Então, se precisa fazer uma manobra, o médico já fez 200 vezes aquela manobra. Num parto pélvico, ele não fez tantas vezes as manobras que são necessárias. Por isso, a equipe também fica mais insegura, tá? Obviamente, os riscos também são maiores de a cabeça nascer por último, tá? Existe esse risco, ele é real. E por isso você precisa ter uma equipe que tenha experiência, né? Que já tenha assistido partos pélvicos para dar assistência. Eu vi num vídeo uma mulher uma vez girando, dá? Sim. Dá pra... Aí né? quais são as opções? Caramba, isso chama versão cefálica externa, VCE, que é realmente o médico fazer um procedimento ali externo de virar esse bebê. Funciona? Geralmente sim, mas tem uma taxa de bebês que, apesar de ter virado, desviram. Mas isso é uma coisa muito difícil de fazer? Ou é só algumas pessoas que sabem? É uma coisa que poucos médicos fazem. Tá. É bem difícil, assim, você encontrar um médico que faça, um médico que tenha segurança de fazer, sabe? Entendi. Porque a gente vem de um contexto, gente, o que aconteceu? Os partos eram em casa, e aí eles foram para o ambiente hospitalar, e nesse momento que eles foram para o ambiente hospitalar, acabou o protagonismo da mulher. Tanto que a gente fala muito assim pra mulher, ai, que médico que fez seu parto? Poxa, quem fez o parto foi a mulher, o corpo dela, sabe? A dor dela, ela que ficou ali sofrendo. E aí vem falar que o médico fez o parto, sendo que o médico só segurou o neném. Então, assim, o fato de ter ido pro ambiente hospitalar, a gente criou muito a ideia de que a cesárea é mais segura, existe essa ideia. E uma insegurança no padrão de atendimento de parto normal. Então, um parto de bebê pélvico tem que ser uma equipe bem segura, sabe? Entendi. Que já tenha feito tal, para que faça com segurança. Acontece em plantão? Acontece, mas é difícil. Entendi. Ontem mesmo eu tô com uma gestante que tá de 35 semanas e o bebê dela tá pélvico. E quais foram as opções que eu dei para ela, né? Falando um pouquinho sobre o que a gente pode fazer. A primeira opção que eu dei foi dela fazer exercícios de spinning babies. Então, são exercícios que aumentam a amplitude do útero, aumentam um pouquinho o útero e permitem que esse bebê consiga girar. Então, a gente pode fazer esse exercício com ela. Existe acupuntura para ajudar o bebê a virar também, que são coisas naturais. Tá. Caso não funcione, com 37 semanas é bom que essa gestante procure um médico especializado. E aí, aqui na região, por incrível que pareça, ou ela vai fazer com um médico particular, ela tem plano de saúde, mas ela não vai conseguir. Então, ou ela vai pagar a parte e fazer, não é um procedimento barato. Ou ela vai pro SUS em outra cidade aqui próximo,
que eu acho que é melhor não citar o hospital, tá? Sim. Mas a gente sabe que dentro desse hospital tem uma médica que faz essa VCE. Tá. Então aí ela vai precisar se deslocar e aí faz o procedimento, obviamente se ela quiser. Pode acontecer também de desvirar e depois virar de novo, né? Pode, assim, pode acontecer desse bebê virar sozinho até a hora do parto. Pode acontecer dele virar e desvirar. Porque foi em questão de 2 horas da Ludmilla, da minha esposa, que virou. Assim, estava normal, depois, 2 horas depois estava... Pode acontecer, e aí assim, se é antes do parto, bem antes, né? Igual agora, 35 semanas a gente sabe que tá pélvico. A gente consegue intervir, fazer esses exercícios. Se é no parto, aí vai muito da assistência, né? Como que o médico vai conduzir, se ele vai topar fazer um parto pélvico ou não. E aí depende, gente. Falando assim, em geral, num plantão, uma gestante que vai para um plantão, dificilmente ela consegue ter um parto pélvico se for primeiro parto normal. Se for segundo, terceiro, aí lembra, a gente já dilata mais rápido e tal. E aí pode ser que o impacto seja menor e a equipe aceite. Mas precisa individualizar. Entendi. Agora, eu, assim, voltando ao caso da minha irmã, Sim. Ela, nas 3 crianças que ela teve, eu sempre acompanhei ela, né, pra fazer exames e tudo mais. Eu queria saber o que é o pré-natal. É a mesma coisa que você vai fazer? É o mesmo atendimento? Não. O pré-natal com a doula é basicamente você aprender sobre trabalho de parto, amamentação, como acontece, etc. O pré-natal com um médico ou na unidade básica de saúde, que vai ser feito por uma enfermeira, ou por uma enfermeira obstétrica, que também pode fazer pré-natal, é onde eles vão cuidar dos aspectos técnicos. Tá. Então, como está a saúde dessa gestante, se ela é de risco ou se ela é de risco habitual. É legal a gente lembrar que não existe uma gravidez sem risco. Ou ela é de risco habitual, que é o normal, né? Ou ela é uma gravidez de alto risco. Então, no pré-natal, a gestante identifica isso, se ela está no risco habitual ou se ela é de risco alto risco, vai fazer exames, vai fazer ultrassom, enfim, todos os exames técnicos. Ela faz durante toda a gestação, esse pré-natal? Durante toda a gestação. E aí, no começo é menos frequente, da metade para gestação, da gestação para frente vai ficando mais frequente, até que no final mesmo da gestação, uma gestante que chega ali a 40 semanas, geralmente ela vai para o hospital a cada 48 horas, 72 horas, para fazer um exame ali, ver como estão os batimentos do bebê, como está a movimentação desse bebê, se está tudo bem, para manter essa gestação. Lembrando que se cheguei em 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas, meu bebê não nasceu, precisa ser uma cesárea? Não. Precisa adiantar esse trabalho de parto. Então a gente pode fazer esse corpo funcionar mecanicamente, né? Induzir, que a gente chama de indução do trabalho de parto, fazer esse corpo trabalhar. Sim. Ou realmente precisar ser uma cesárea. E aí a gente precisa individualizar. Pô, e recentemente teve lá na nossa família uma infelicidade, né? Uma parente nossa estava grávida de gêmeos e ela sofreu um aborto espontâneo. O que leva uma mulher a sofrer um aborto espontâneo? Olha, gente, várias questões, mas falando um dado que muita gente não sabe, mas é muito comum, 25% das mulheres acabam perdendo a gestação. 25%? 25%. Caramba! É um número bem alto. Alto. Geralmente ali no primeiro trimestre, tá? Caramba. Só que na obstetrícia tem muitas coisas que são inexplicáveis, difíceis de explicar, difícil de achar um porquê. Então, por que as mulheres perdem? Muitas gestações são perdidas sem nenhuma explicação, Gui. Caramba. Infelizmente. Muitas. E aí, né, quando se torna um aborto de repetição, é quando os médicos realmente vão pedir exames e começar a ver o que está acontecendo. Mas, no geral, não tem explicação. E é comum, né? Se a gente está falando aí de 25%, um quarto das gestações, infelizmente... Um quarto, a cada 4, 1. Acabam se perdendo, infelizmente. E, bom, agora um fato curioso que eu vi que você postou também, é a questão, tipo assim, a mulher teve um bebê e quanto tempo ela tem até se recuperar, porque geralmente o pessoal a mulher já tem o filho e o homem já quer ter relação sexual com ela, não sei, não pode, né? Não pode. A gente fala aí de uma média de 40 dias de resguardo. E aí não é só relação sexual, é essa mulher se resguardar mesmo, porque
O útero, no tamanho normal, ele é o tamanho de uma pera. Tá. Caramba. O tamanho da barriga da mulher é o tamanho que tá aquele útero. Nossa. Então, assim, pensem que além desse útero crescer gigantesco, muito em relação ao tamanho original, ele também empurrou os órgãos dela lá dentro. Sim. Também mexeu na postura dela, mexeu na coluna dela. Nossa. Enfim, tem a questão do abdômen, né? Exato. Que loca, às vezes, os músculos e tal. A distensão abdominal, distensão ali na parte da pelve, que pode gerar questão de urina, escape de urina e tal. Então, são vários aspectos. Aquele corpo, ele precisa retornar ao normal de várias formas, não só o canal onde o bebê passou. Então, esses 40 dias são para a mulher se resguardar, se recuperar. Regenerar. Ela tá no puerpério, que também é um momento que é super delicado. A gente fala aí, em uma média também de 25% das mulheres podem apresentar depressão pós-parto, sabe? Sim. É bem grave. Também é bem grave. Um volume grande. O que acontece? Rolou uma queda hormonal ali, com a saída daquele bebê, o final da gestação. Então, essa depressão pós-parto, ela não é só pela adaptação com o bebê, pela falta de sono que rola, né, da criança precisar mamar no começo, pela falta de contato com o marido, porque a relação sexual é uma relação humana que faz bem, e, enfim. São várias questões que aquela mulher está enfrentando nesse primeiro momento pós-parto. Então, é um momento muito delicado. É um momento que o companheiro ele precisa ser um companheiro mesmo e entender que aquela mulher está num processo de recuperação, sabe? E independente da via de parto. Uma mulher que tem uma cesárea, ela vai ter um pós-cirúrgico. Uma mulher que não teve, ela vai ter um puerpério, que não é fácil. É um recém-nascido, é um novo corpo, porque impactou aquele corpo, mudou, mexe com a autoestima da mulher, né? A gente vê aí o corpo padrão e você acabou de parir, a sua barriga não tá geralmente como era, pode ter aparecido estrias, enfim, várias questões. Então, é um momento bem delicado que a gente precisa ficar atento a esse resguardo.